E agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da atual conjuntura econômica, dos desafios impostos pela pandemia. Eu converso com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Álvaro, hoje tivemos um dia de trégua no mercado financeiro que tem muita relação com a situação interna que nós estamos vivendo. O dólar caiu, bolsa subiu, muito reflexo da reunião do presidente Bolsonaro com governadores. Os governadores fizeram uma avaliação positiva, o ministro Paulo Guedes também, e é por aí, né? A política tem atrapalhado bastante também, né? Sem dúvida, assim, até quando a gente olha como foi o mercado financeiro no dia de hoje ao redor do mundo, todo mundo performou no negativo e o Brasil no positivo. Acho que isso é um reflexo de como a política é importante nesse momento para a gente enfrentar a pandemia e, a partir disso, enfrentar uma recuperação econômica. A gente teve nas últimas semanas uma instabilidade que abalou o mercado e hoje, com uma notícia mais positiva, a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores foi num tom muito mais conciliador, o mercado gostou e aqui no Brasil a gente teve um dia muito positivo. E tem o próprio aspecto da reunião mesmo, que eles precisam dessa ajuda, mas vem a contrapartida que é suspender reajuste dos servidores. Né? Não, sem dúvida. Esse foi um ponto muito importante a ser destacado. Isso acho que mostra essa onda na mesma direção, né, entre o presidente e os governadores. Acho que todo mundo entendeu esse momento, inclusive o presidente, que num primeiro momento era até não muito favorável a esse corte do reajuste, mas ele conseguiu, acho que, fazer isso coordenado muito bem e isso vai ter um reflexo positivo. Agora, Álvaro, a gente vive um momento aí de ruptura com o que se imaginava em termos de política econômica, não é? Ficou para trás aquela discussão toda de reforma tributária, reforma administrativa, contenção de gastos, diminuição do tamanho do Estado. A gente está correndo no sentido inverso. Só que não perdeu de vista essa questão, essa necessidade de ajuste fiscal. Como é que você vê a situação no pós-pandemia, que a economia provavelmente vai ter uma recessão histórica, e o governo tendo necessidade de fazer ajuste fiscal, essas coisas são possíveis de serem conciliadas? Eu acho que esse momento traz uma nova versão do liberalismo, vamos dizer assim, como o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes gostam de falar que é a tônica do governo. Na minha leitura, ela se aproxima muito com a leitura que o Eduardo Gianetti já fazia há uns 2 anos atrás, que o Brasil precisa ao mesmo tempo de mais Estado e de menos Estado. O problema do Brasil é que o Estado está presente onde não deveria e ele não está presente onde deveria. Talvez essa crise, essa pandemia, mostrando o quanto a desigualdade, os mais necessitados sofrem, talvez não aumente o Estado, mas faça um rearranjo do Estado brasileiro de sair em alguns setores administrativos, produtivos, que talvez não seja o mais interessante, mas que se aumente aí uma rede de seguridade para as pessoas mais necessitadas. Eu acho que é esse o debate que vai acontecer daqui para frente, sempre, claro, à luz da questão fiscal, porque o Brasil não pode perder o descontrole das contas públicas, porque foi exatamente isso na última crise, que a gente não fez a leitura correta e resultou na crise de 2015, 2016. Agora, em relação ao tamanho dessa crise, por enquanto o mercado trabalha na média com uma retração perto dos 5%, em torno de 5%, mas já passando por revisões. A tendência é de um tombo maior. Perfeito. A gente tem acompanhado aí as últimas estimativas do mercado. A gente vê nas últimas semanas o relatório Focus aí já colocando em menos 5% a expectativa do PIB. A expectativa é que amanhã ou nos próximos dias o governo também altere a sua própria perspectiva de redução do PIB em 2020, que é de 4%, ou seja, está todo mundo, acho que, migrando para aquele número entre 7% e 8%. O BTG Pactual tem 7% de previsão de queda, mas claro, se a gente estender o prazo desse isolamento parcial até julho, agosto, como isso vai acontecer, talvez sim a gente vai ter um impacto maior no PIB. E uma economia nas condições da economia brasileira tem como reverter uma situação dessa e partir para uma variação positiva já no ano que vem? Acredito que sim. Acho que a gente vai ter provavelmente um PIB positivo em 2021, mas ele ainda não vai ser compensatório à queda do PIB de 2020. A gente vai demorar até 2022 para conseguir voltar aos padrões de 2019 em termos de crescimento. E isso, no fim das contas, quer dizer que a recuperação é em U, não é em V, como os mais otimistas têm comentado. A gente consegue fazer essa recuperação, sim, se a gente conseguir, garantir essa rede de seguridade para que as pessoas consigam consumir nesse primeiro momento e que também a gente consiga trazer a credibilidade internacional a partir da atratividade de investimentos. O Brasil é um país que tem muita rede de concessões para
para fazer daqui para frente, e ele precisa não apenas, então, garantir nesse curto prazo essa seguridade, mas também trazer credibilidade internacional para os investimentos privados internacionais conseguirem ajudar no crescimento no ano que vem. E aí a gente volta à questão política novamente, porque a pacificação política é fundamental nessa atratividade. Perfeito. Acho que até nos últimos dias, nessa aproximação do presidente Jair Bolsonaro ao Centrão, dando uma certa estabilidade e de base dentro do Congresso, hoje o tom tanto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto do senador do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi de conciliação com o presidente. Então, eu acho que o mercado hoje percebe que a tensão política já foi maior do que a gente vive hoje. Agora, claro, todo dia tem um capítulo diferente, uma novela diferente para poder avaliar, então a gente vai esperar os próximos capítulos para ver como que essa política vai interferir nos mercados daqui para frente. A gente tem alguns capítulos importantes aí que estão sendo desenhados, a questão do vídeo daquela reunião, que está nas mãos de Celso de Mello, tem a questão das investigações da Polícia Federal. Agora, em termos macroeconômicos, tem se falado que o governo está no caminho correto, agora, operacionalmente está muito ruim. A questão de liberação de dinheiro, mesmo para o auxílio emergencial, teve problemas, não é, de filas enormes, problemas em relação ao cadastro, a liberação do dinheiro. Agora, o problema mais sério é para as empresas. Perfeito. Acho que o governo está aprendendo, na verdade, como fazer política em momentos de pandemia. Não tinha esse capítulo em nenhum manual de economia antes de 2020. O governo ele até fez movimentos muito positivos, tanto da parte monetária quanto da parte fiscal, em termos de volume. Só para dar um exemplo, o pacote fiscal do Brasil é cerca de 9% do PIB. Quando você desconsidera o que é antecipação de despesa, o que é renúncia de receita, é em torno de 5%, 6% do PIB. Quando a gente compara com o pacote fiscal de Alemanha, de França, de Reino Unido, é em torno de 3%, 4% até 2%. Ou seja, o Brasil fez um esforço fiscal muito maior que países mais desenvolvidos, que têm inclusive uma capacidade de refinanciamento da sua dívida muito maior. Mas como você comentou, eu acho que na hora de você fazer as medidas no Congresso, eu acho que alguns detalhes, algumas entrelinhas faltaram para que o crédito chegasse de uma forma mais rápida, mais ordenada e sem alternativas de empossamento desse recurso nos bancos. E aí entra na intermediação do próprio sistema bancário, que tem muita cautela, até pela condição, risco de falência, de calote, e o governo não conseguiu prever isso, né? Perfeito. E aí eu acho que volta muito naquilo que a gente estava falando de mais Estado, menos Estado. Eu acho que nesses momentos de pandemia, os bancos públicos têm um papel muito importante, né? Então o BNDES também consegue fazer, tem feito aí políticas interessantes também durante a pandemia, mas por outro lado, como você comentou, a parte privada ela não tem atratividade, porque por mais que ela tenha crédito para poder ofertar, ela não vai conseguir ofertar com taxas muito baixas, porque ela não sabe o risco, de fato, dessa incerteza econômica que a gente está vivendo. Então tem essas dificuldades que o governo está aprendendo, mas fica aí, acho que a nossa discussão, né, de você mudar o rearranjo do Estado brasileiro para conseguir ofertar em melhores momentos. Agora, o problema é que não tem muito tempo para aprender, né, porque as empresas estão precisando disso, senão elas demitem e agrava toda uma situação de crise. Nas projeções, tende a incorporar também isso, né, quem vai ficar no meio do caminho. Exato. Até a própria PEC do orçamento de guerra é uma tentativa mais próxima de tentar fazer algumas entidades serem mais eficientes na ponta, né? Por exemplo, o Banco Central no Brasil, ele era compelido a operar no mercado secundário de uma forma mais forte, né? E agora essa PEC do orçamento de guerra está permitindo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Federal Reserve consegue comprar ações de empresas privadas, junk bonds, né? Que é os títulos podres. Inclusive o Powell estava falando no domingo sobre a capacidade do Fed de fazer isso, de ajudar as empresas. E isso não era nenhuma preocupação para o Federal Reserve. O Brasil não pode fazer isso ainda. Talvez, de novo, a gente vai ter que fazer uma nova medida, caso se estenda a pandemia, para que esses órgãos maiores, o sistema financeiro, o Banco Central, o BNDES, atuem mais diretamente na ponta. Isso sem esquecer que todo o sistema vem do trauma
de desvios de recursos e tudo mais, que impôs uma cautela operacional que está aí atrapalhando agora, né? Perfeito. Inclusive, em relação até à política monetária, essa cautela ela já vem de muito tempo e se intensificou depois da crise de 2008, né? Porque vale lembrar que o sistema americano, o sistema financeiro americano era muito desregulamentado, foi isso que ocasionou a crise de 2008, e a partir dali, apesar de toda a expansão de taxa de juros, de quantitative easing, os bancos centrais eles ficaram mais cautelosos e o sistema financeiro ficou mais cauteloso em termos de derivativos e tudo mais. Então, criou essa preocupação em relação à atuação do Banco Central. Mas é um momento de exceção, a gente vai precisar mudar isso. Perfeito. Eu conversei aqui com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado, Denise. Vocês.